Olá, pessoal! Eu sou o professor Ivanildo JN, estou aqui mais uma vez com vocês com as nossas aulas de ciências. A nossa aula de hoje, do 9º ano, nós vamos trabalhar num conteúdo aí que você vai trabalhar também lá no ensino médio, em biologia. A nossa aula de hoje é sobre reprodução sexuada. Lembre-se, não deixe de assistir às nossas aulas, porque a Secretaria de Educação de Pesqueira, Secretaria Municipal de Educação, está levando sempre o conhecimento para vocês. Ela não deixa você sem conhecimento. Você está aí na sua casa, nessa pandemia e tudo, faça as nossas atividades, responda às atividades dos professores, porque o conhecimento não vai deixar de chegar até você. Vamos para as nossas aulas? A nossa aula hoje de reprodução sexuada para os nossos alunos do 9º ano. Vamos lá para ela? Bom, primeiro definindo o que é reprodução sexuada. O que caracteriza essencialmente a reprodução sexuada é a sua ocorrência à custa de células essencialmente formadas para a finalidade reprodutiva. Como são chamadas essas células? Essas células são chamadas de gametas. Se você estiver pensando aí no ser humano, né, e a gente já pensa logo, apesar de ter colocado um casalzinho aí de zebra, né, não quis colocar um casal humano, mas para mostrar que a reprodução sexuada ela acontece muito no reino animal. Mas se você estiver pensando aí na sua reprodução humana, você já sabe que nós temos dois tipos de gametas na questão humana. Nós temos os gametas dos homens, que são os espermatozoides, e os gametas nas mulheres, que são os óvulos. Então, para existir essa reprodução sexuada, tem que ocorrer a união do espermatozoide com o óvulo para poder gerar os seus descendentes, certo? Vamos lá, reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, existem 3 características básicas, certo? Ou há 3 características básicas. Primeira característica, a produção de células haploides por meiose ou gametas. Alguém vai dizer o que danado é haploides? Haploides é o tipo de célula que tem metade, certo? Metade da quantidade genética, certo? O que é a quantidade genética? É a quantidade de cromossomos, certo? Então, uma célula haploide, ela tem metade da quantidade genética. Normalmente, nós chamamos de célula tipo N, certo? A união de 2 células haploide para formar um novo indivíduo, que é uma célula diploide, diploide. Ou seja, é uma célula que tem a característica completa, 2N, que ela leva toda a característica. É dessa célula que vai gerar outras células. Naquele processo, né, que nós não vamos aprofundar tanto, mas você vai ver isso lá no ensino médio, certo? Lá no próximo ano já você vai ver em biologia, que você vai ver o processo de divisão celular, de meiose e mitose, né? Nós não vamos aprofundar nisso, que você vai aprofundar isso lá na frente. Com essa união das células haploides gerando célula diploide, certo? Que nós vamos ter o quê? Célula haploide, um gameta masculino, célula outra haploide, outro gameta feminino, unindo, nós vamos gerar uma célula diploide, que é a formação de seres geneticamente diferentes dos genitores. Certo? Vai levar essas mesmas características dos genitores, mas na verdade formam seres diferentes. Do ponto de vista evolutivo, esse tipo de reprodução pode aumentar a probabilidade de uma espécie sobreviver às modificações do meio ambiente. De acordo com isso, as espécies apresentam uma capacidade adaptativa. Por exemplo, alguém que vive em uma determinada região pode chegar em outra região e se adaptar. Em uma região fria, se adaptar em uma região quente, ou vice-versa. Então, os seres acabam sendo adaptativos a essas situações. Outro ponto, a união dos gametas
chamado de cariogamia, que significa união de gametas, provoca novas combinações de cromossomos descendentes. Os cromossomos são aquelas células, certo? Cromossomos, aquelas células que levam as características para os seus descendentes. Leva essas variações das características e aumenta a possibilidade da espécie evoluir, certo? A reprodução sexuada, ela existe tanto em animais quanto em vegetais. Normalmente ela é mais comum nos animais e mais evidente, né? Ou a gente encontra mais, é mais fácil a gente identificar. Os gametas se formam em órgãos especiais, denominados gônadas sexuais. As gônadas e gametas, né, recebem denominações diferentes, dependendo do indivíduo, né, ser um animal ou vegetal. Nos animais, por exemplo, no masculino, né, as gônadas, né, são os testículos e lá os gametas são espermatozoide. No feminino, as gônadas, o ovário e os gametas, os óvulos. Já nos vegetais, né, no vegetal masculino, as gônadas são chamadas de anterídeo e os gametas anterozoide. No feminino, arqueogônio, né, e o gameta, oosfera. São nomes que você lá na frente você vai trabalhar melhor, vai desenvolver melhor nessa espécie vegetal. Aí nós temos alguns tipos de reprodução que acontece. Primeiro tipo, neotenia. Trata-se de uma reprodução sexuada durante a fase de lava, que chega a amadurecer suas gônadas sem terem ainda passado pela metamorfose, certo? É o caso do axolote, né, que no caso é um anfíbio, né, normalmente americano, né? Esse axolote, né, axolote, ele é de fato uma salamandra que não chega à sua forma adulta, então fica lá sempre pequena, é um tipo de reprodução sexuada. Um outro tipo de reprodução sexuada e muito comum que a gente encontra no dia a dia é a poliovulação, né? É a situação que encontramos em mais de uma cria em cada ninhada, né? O que acontece aí com cachorros, com gatos, né, onde acontecem múltiplos ovos fecundados, né, por diferentes também espermatozoides, e a maioria dos mamíferos que a gente encontra está justamente nesse tipo de reprodução, que é a poliovulação, certo? Um outro tipo também que nós temos é a poliembrionia, né? A fecundação ela ocorre, na verdade, em um único óvulo, certo? Que se divide depois, né, vai acontecendo alguns processos de divisão, chamado de clivagem, origina 2 ou mais indivíduos. Né? Normalmente ocorre com animais como, por exemplo, o tatu, né? E alguns casos raros na espécie humana, que origina, no caso, gêmeos univitelinos, ou seja, os gêmeos são totalmente idênticos. Né? Acontece na espécie humana, mas não é tão comum, né, de acontecer, mas são aqueles gêmeos que são idênticos. Normalmente apresenta sempre o mesmo sexo, certo? E o mesmo material genético, porque ele foi gerado no único óvulo. Normalmente a gente vê que é mais comum aparecer gêmeos diferentes e às vezes gêmeos até de sexos diferentes. Né? Nesse caso eles são bivitelinos, ou seja, bi são dois tipos de óvulos diferentes que geraram aqueles gêmeos. Os univitelinos são menos casos que acontecem. Mas nós temos casos, né? Inclusive aqui na nossa cidade em Pesqueira, nós temos casos de gêmeos univitelinos. Partenogênese. Nesse caso, o óvulo desenvolve sem ter sido fecundado, dando origem a um novo organismo, que será do tipo haploide, como eu coloquei na célula anterior, tipo célula N, né, que pode ser do tipo arrenótica, origina apenas machos, teliótica, origina apenas fêmeas, e ainda pode ter a deuterótica, que pode originar tanto macho como a fêmea, certo? Conjugação. Normalmente, conjugação é bem fácil a gente identificar, porque é um termo da reprodução, pode ser assexuada e sexuada também. E, nesse caso, não há formação de gametas, nem de gônadas, mas é uma troca de material genético entre as células, promovendo uma recombinação gênica. Isso normalmente acontece com as bactérias,
certo? As bactérias, elas geralmente se reproduzem por esse processo de conjugação. Existe outro processo também, mas essa conjugação é bem comum a gente identificar nas bactérias. E o nosso outro processo aí, que é a metagênese, né? Ocorre uma alternância de gerações sexuada e assexuada, onde os exemplos normalmente são os quidinários, que alternam uma fase poliploide, ou seja, existem várias gametas e células que se reproduzem de forma tanto assexuadamente, né, que é uma fase assexuadamente, como outra fase sexuada. Isso acontece muito nos vegetais. No caso, em plantas como, por exemplo, as briófitas, né, ou até as plantas pterodófitas, né, são plantas, são vegetais que lá na frente você vai dar uma estudada melhor, né? Plantas que têm sementes, plantas que não têm semente. No caso das briófitas, são aquelas plantas que não têm semente. Por exemplo, o musgo. Né, o musgo é um tipo dessa planta, né, que a gente vê muito parecido, né, com lodo no rio. Então, esse tipo de planta tem um processo de reprodução de metagênese. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre reprodução sexuada. Existem alguns termos, alguns nomes aí complicados que você precisa dar uma estudada melhor, verificar com o teu professor, mandar a dúvida para ele, tira dúvida com ele, faz isso, que nós estamos aqui disponíveis para poder atender você, certo? Não deixe de assistir às nossas aulas, participe, tire as suas dúvidas, porque o conhecimento vai estar chegando sempre aí junto com você. Porque aqui em Pesqueira é assim, a educação não para, ela avança junto com você. Até a nossa próxima aula. Obrigado!